Olha só, nessa aula o meu objetivo é ensinar você 10 dicas que vão aumentar a sua nota na prova discursiva da banca Sebrasp. Meu nome é Pedro Lutoldi, eu fui aprovado no concurso de delegado de Polícia Federal no ano de 2018, fiz todas as etapas do concurso e no curso de formação acabei ficando subjúdice e ainda não tomei posse. Logo após ter terminado meu curso de formação, eu lancei o e-book de peça prática profissional para delegado de Polícia Federal e delegado de Polícia Civil. Muitos alunos gostaram do livro, então eu comecei a trabalhar com correções individualizadas, fazendo simulados de provas discursivas, tanto de peça prática profissional quanto de questões discursivas, para concursos como para a Polícia Federal, Polícia Civil do Pará, Polícia Civil da Paraíba, mais recentemente para a Polícia Civil de Alagoas. E com esse conhecimento que eu adquiri treinando os alunos, eu preparei uma aula que eu vou ensinar você 10 dicas que vão aumentar a sua nota, especialmente nas provas discursivas elaboradas pela banca CESP. Ao longo desses 2 anos corrigindo simulados e estudando a fundo esse tema de provas discursivas, eu percebi que os alunos eles tendem a perder de 1,5 ponto a 3 pontos na sua prova discursiva em razão de erros que são facilmente corrigidos. Então imagina só, 1,5 ponto a 3 pontos numa prova discursiva em que está todo mundo ali brigando pela nota de corte, é algo que pode realmente fazer a diferença entre uma boa colocação e uma colocação ruim. Inclusive, eu vou mostrar agora para vocês aqui o print de uma conversa que eu tive com o Ricardo, e ele falou exatamente isso para mim. Ele prestou a prova para promotor de justiça do Ministério Público do Piauí, e ele me falou assim, olha, se eu não tivesse tido tantos erros na minha prova discursiva, não tivesse sofrido tantos descontos, era para eu estar entre os 20 primeiros. Mas, em razão desses descontos na minha pontuação, eu caí lá pela posição 60, 65, mais ou menos. Eu vou mostrar aqui para vocês o print, tá? E aí vocês vão ver que o que eu estou falando pode realmente ajudar você a ficar numa boa colocação no concurso e conquistar esse sonho tão almejado que é de tomar posse num concurso de delegado de polícia civil ou de delegado de polícia federal ou em outra carreira, né, que tenha prova discursiva e que seja elaborado pela banca CESP. Aqui na conversa com o Ricardo, ele fala que eu passo essa questão de erros de português da banca CESP, quase ninguém passa e tal. Eu falei que só comecei a pesquisar isso depois da PF, que eu perdi pontos por conta da minha letra, que não é boa e tal. Ele falou que ele perdeu classificação no MP Piauí por conta desses erros, né? E tá aí a prova para vocês verem. Esses bizus que eu vou passar para vocês aqui nessa aula, eles vão ajudá-los a corrigir condutas que podem atrapalhar aí a sua nota. Ou seja, pensando de uma outra forma, se você dominar esses conceitos, você pode ter até 3 pontos a mais na sua prova discursiva. Não errando esses pontos que eu vou trazer para vocês aqui e adotando essas posturas que eu vou mostrar passo a passo para vocês, vocês conseguem uma nota excelente na prova elaborada pela banca CESP. Acreditem em mim, eu estudei muito esse tema, então eu pesquisei em vários livros, vários outros professores que comentam a banca CESP, eu encontrei um manual que foi elaborado pela própria banca CESP, em que ela discorre ali em miúdos quais são os critérios que ela adota para efetuar descontos na pontuação. Então eu tenho esse know-how e isso tudo está detalhado nos meus e-books de provas discursivas e no e-book também de peça profissional para delegado de Polícia Civil e de Polícia Federal. A primeira dica que eu vou passar para vocês aqui pode parecer que é besteira, mas olha, eu vou falar para vocês, tem gente que perde muitos pontos por conta disso. O primeiro ponto que eu quero trazer com vocês é legibilidade, não rasurar o seu texto. Isso pode parecer óbvio, mas tem muita gente que quando está escrevendo ali a redação, quando está escrevendo a resposta na sua prova discursiva,
ele pega e passa a caneta 2 vezes sobre a mesma palavra. Então, às vezes ele, vou reforçar a letra O aqui. Aí ele começa a escrever aqui assim, aí ele passa de novo a caneta por cima. Isso vai ser computado como rasura. E a cada vez que você fizer esse tipo de coisa, você vai perder em torno de 0,06 ponto ou até um pouco mais, dependendo da quantidade de linhas e do cálculo que é feito na sua prova. Tome cuidado, a rasura pode parecer que é só quando a pessoa faz aquele garrancho assim, mas não é. Se você passa a caneta para reforçar alguma letra que ficou meio apagada, a caneta falhou ali, se você fizer essa passada pela segunda vez, essa passada de canetas, você vai cometer esse erro de rasura. Então presta atenção. Eu vou trazer aqui nos slides seguintes erros de alunos que eu corrigi provas em que eu verifiquei exatamente esse mesmo erro, para que você entenda e compreenda exatamente o que eu estou falando, tá? Então acompanha comigo no próximo slide. Eu vou mostrar para vocês o que você não pode fazer para que não seja penalizado por rasura. Esse é o simulado que um aluno fez e aqui a gente vê que as palavras tanto existência, serendipidade e melhor, que estão destacadas aí pelo quadrado verde, estão com erros de rasura. Repare ali na letra O da palavra tanto. Ele passou 2 vezes a caneta por cima dessa letra e ficou então rasurada a palavra. Na palavra existência, você pode perceber que houve um traço mais forte ali na letra N. Da mesma forma, houve rasura. Palavra serendipidade. O P, como você pode observar, ele está com a letra como se tivesse passado caneta 2 vezes por cima da letra. Então, também houve erro de rasura. E na palavra melhor, também o mesmo erro de rasura. Então, fiquem atentos. Viram, pessoal? Prestem atenção. Rasura e legibilidade é um dos grandes campeões de descontos nas provas discursivas. Fique ligado, fique atento, não cometa mais esse erro, capriche na sua caligrafia para que você não perca ponto à toa. A segunda dica que eu vou dar também parece que é besteira, que é uma coisa que é óbvia, mas que corrigindo os simulados eu vejo que tem muito aluno que perde ponto por isso, tá? E a segunda dica é: cuidado com a grafia de letras específicas. Os alunos, quando eles estão escrevendo ali em letra cursiva, às vezes a pessoa pega um vício que é lá de trás, de quando ele estava começando a aprender a escrever, e ele escreve algumas letras que fogem um pouco do padrão da letra cursiva. E eu percebi isso nas letras R, S, T, na letra P e na letra Q. Então eu vou mostrar para vocês aqui, nos slides seguintes, locais em que a pessoa escreveu com alguma dessas letras e cometeu algum erro de grafia. Então, se por acaso você tem uma letra que foge um pouco desse padrão, você tem que tomar cuidado com isso. Você precisa corrigir isso o mais rápido possível. Ah, Pedro, mas eu não sei se eu tenho uma letra que foge desse padrão. Faz o seguinte, você pega o seu texto, escreve um texto, dá para sua mãe, dá para o seu pai, dá para alguém ler e fala assim, ó, tem alguma letra que eu escrevi aqui que tá meio estranho, você não consegue entender, o que essa pessoa te falar vai ser a letra que você precisa melhorar. Preste atenção, se você tem uma letra específica com erro de grafia, você vai perder pontuação cada vez que você escrever essa letra. Alguns alunos escreviam, por exemplo, a letra T e esquecia de fazer o risco, né? Porque ele é a letra T ela tem esse traço vertical e um traço horizontal. Eles esqueciam de fazer esse traçado horizontal na letra T. Então, a cada vez que o camarada esqueceu de colocar esse risco, ele perdeu 0,6 ponto. Então, imagina, se em 10 ocasiões ele escreve a letra T e esquece de fazer esse risco, conta comigo, quantos pontos ele perdeu? 10 erros vezes 0,06, ele vai perder 0,60 pontos, ou seja, quase 1 ponto por conta de uma letra específica que a pessoa podia ter melhorado antes de fazer a prova para não perder pontuação por isso.
É um erro que parece que é muito simples, mas eu vejo demais nos meus simulados. E por isso eu não me canso de falar. Olha, pode parecer besta, pode parecer enjoativo, mas acredita em mim, eu já peguei prova de aluno para fazer recurso que a pessoa perdeu muitos pontos por conta desse tipo de erro. Erro de grafia, de letras específicas. O aluno tinha uma letra Q que ele, não sei o que ele fazia ali com aqueles riscos que não parecia letra Q. Parecia tudo menos a letra Q. Então, cuidado. Olha só, no slide seguinte eu vou mostrar para vocês exemplos de letras específicas que foram escritas pelos alunos que contém esse erro de grafia. Aqui na linha 20, a palavra comportou, a letra M está parecendo a letra U. Isso é comum, às vezes a pessoa faz um M muito estreito e acaba tendo esse tipo de erro. Além disso, a gente vê que tem outros erros como rasura ali na palavra imputabilidade e a palavra biopsicológica foi escrita com B maiúsculo, está errado. Aqui, nas linhas 1 e 4, as palavras foro e função estão fora do padrão da letra cursiva para a letra F. A letra ali pode parecer até com uma letra J, em razão dessa confusão que pode acarretar, haveria o erro de grafia na letra F. Aqui nas linhas 22 e 23 você percebe a forma como foi escrita a letra C, em Constituição e Código Penal. Está bem fora do padrão, está parecendo L. Aqui nesse trecho, repare a palavra crime. O C ficou muito perto do R, e aí dá a entender que é uma letra A, como se tivesse escrito I'm. Cuidado. Aqui, a letra E está parecendo a letra A. Tem que tomar cuidado também, tem que fazer um destaque para saber diferenciar a letra E da letra A. Já nesse trecho, a aluna separou a palavra policiais. Quando você separa, você forma duas palavras distintas, também está errado. Nesse trecho aqui, a pessoa esqueceu de cortar a letra T na horizontal, como eu tinha falado para vocês. Nesse mesmo sentido, aqui na palavra quanto, a pessoa esqueceu de cortar a letra T e por isso perdeu pontuação. Fiquem atentos. Viu só como que isso pode tirar muitos pontos da sua prova, da sua questão, da sua peça profissional? Então toma cuidado, eu estou abrindo seu olho para que você não caia nesse erro. O terceiro erro também vai parecer que é um erro muito óbvio, mas não é. Olha só, cuidado com as letras iniciais maiúsculas e minúsculas. Eu vou te dar um exemplo. Você vai escrever um princípio, por exemplo, princípio da proporcionalidade. O que muita gente faz? Escreve essa palavra, princípio da proporcionalidade, com letras iniciais maiúsculas, tanto P do princípio quanto P da proporcionalidade. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai perder 0,12 pontos só nessa brincadeira. Ou a pessoa vai escrever o número de uma lei específica e aí, em vez de ele escrever lei número 11.343/06, ele escreve esse lei, em vez de escrever com letra maiúscula, ele escreve o L com letra minúscula. Então, cada vez que ele fizer essa citação de lei com letra minúscula, ele vai perder 0,06 ponto. Tá pegando aí o esquema de prova discursiva da Banca Sebrasp? Então, fica atento, cara, porque essa prova da Polícia Civil do Espírito Santo, essa prova da Polícia Civil de Alagoas, isso pode ser a sua tábua de salvação para você conseguir uma boa classificação, uma boa colocação nesses concursos. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos nos slides seguintes em que a pessoa cometeu justamente esse erro de emprego errado de letras iniciais maiúsculas e minúsculas. Eu detalho esse tipo de erro para vocês no meu e-book de peça profissional e também no meu e-book de questões discursivas. Tá? Aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Vejam só. Esse trecho, inclusive, eu já tinha mostrado para vocês. A palavra biopsicológica, ela está escrita com B maiúsculo, mas não precisa desse B maiúsculo. É escrito com B minúsculo mesmo. Quando você estiver falando sobre teorias e princípios, use letras iniciais minúsculas.
Por favor, não vai esquecer, hein? Já nesse exemplo aqui, o aluno escreveu corte cidadã com letra inicial minúscula. E qual que é o problema disso? Quando você se refere à corte cidadã, você está se referindo ao Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, essa palavra ela se torna um nome próprio, deve ser escrito com letra maiúscula. Aqui, a pessoa escreveu actio libera em causa com a letra A maiúscula. Mas como eu disse para vocês, teorias e princípios devem ser escritos com letras iniciais minúsculas. Periculum libertatis, fumus comis delite, tudo com letra inicial minúscula. Aqui o erro foi contrário. Quando você escreve tribunais superiores, você não está se referindo a um tribunal específico. Pode ser TSE, TST, pode ser STJ, STF. Então isso não é um nome próprio. Deve ser escrito com letra inicial minúscula, ok? Agora, aqui você pode perceber que a letra O, escrita aqui em letra inicial maiúscula, está parecendo uma letra inicial minúscula. Tem que tomar cuidado para a sua letra não ficar confusa, o examinador não saber exatamente se você escreveu maiúscula ou minúscula. Viu só? Dá para evitar esses erros? Dá. É só a pessoa ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de senso e trabalhar aí nesse tempo que tem de treino para fazer uma prova de uma forma consciente. Se você está consciente ali dos seus erros, daquilo que você precisa melhorar, a hora que você está escrevendo, treinado, você vai conseguir superar isso e obter uma nota melhor. A quarta dica que eu quero dar para vocês também é uma dica que está relacionada com falta de atenção. Eu vi também, muitos alunos cometem esse erro e a pessoa ela sabe o português, o básico. A maioria dos alunos que trabalham comigo, eles sabem o português. Só que aí o que acontece? Está na correria e esquece de colocar isso daqui, ó. Ponto final e acentuação. Então o que acontece? Geralmente, na última linha do parágrafo, a pessoa está escrevendo ali, tarará, tarará, tarará. Em vez de colocar o ponto final bem destacado, o que acontece? Ela faz ali, eu acho que em cima da linha, e esse ponto ele fica escondido, não dá para ver na hora que a prova é escaneada. O que vai acontecer? O examinador vai interpretar aquilo como uma ausência de ponto final na sua prova. Parece sacanagem, né? Mas é assim que acontece. O examinador ele tá lá, ó, com uma lupa, procurando no mínimo detalhe cada erro que você cometer para descontar a pontuação da sua prova, da sua questão discursiva. Quando você terminar a questão, bate o olho nas últimas linhas dos parágrafos para verificar se você não se esqueceu de colocar o ponto final nessa última linha. Também dá uma conferida, porque pode ser que alguma palavra você tenha esquecido de colocar um acento, né? Um acento seja circunflexo, seja o acento agudo ou uma crase. Então na correria ali, às vezes você está escrevendo, você vai escrever uma palavra que é simples, por exemplo, jurisprudência. Todo mundo sabe que tem um acento circunflexo na letra E. O aluno vai e me escreve essa palavra sem acento na letra E. O que vai acontecer? Perder pontuação por esse tipo de erro. No slide a seguir, eu vou mostrar para você alguns erros relacionados a esquecer de ponto final e esquecer de acentuação. Vocês vão ver como que isso é comum e como que isso pode prejudicar a sua nota. Nesse trecho aqui, você repara que na linha 18, ele terminou a frase e esqueceu de colocar ponto final. Não pode, vai perder ponto por isso. Essa aqui é uma prova da Polícia Civil da Paraíba. Veja que na linha 48 ele esqueceu de colocar ponto e vírgula quando terminou ali o item 6. Aqui na palavra inválida, a pessoa se esqueceu de colocar o acento no A. Então, também perdeu ponto em razão disso. Aqui a pessoa também esqueceu de acentuar a palavra após. Veja que são palavras simples, todo mundo sabe que tem acento, mas mesmo assim esquece. Viu como é simples? É só você fazer uma revisão rápida daquilo que você escreveu que você vai conseguir identificar esses erros e corrigir. Isso aí pode salvar
até um ponto seu, se você bobear, você escreve muitas palavras com acento e acaba esquecendo de colocar esses acentos. Pode ser que até um ponto você consiga resgatar tomando essa atitude de revisão para verificar pontos finais e os acentos agudos, circunflexos e as crases no seu texto. Essa quinta dica que eu vou dar para vocês, ela é campeã também de erros nos simulados. E é impressionante. Consta expressamente dos critérios de correção adotados pela banca Sebrasp. No manual de corretores da banca, eles colocam lá que palavras escritas em outro idioma, ou seja, aforismos é o nome dado aí pela gramática desse tipo de termo, eles devem ser escritos entre aspas. Então imagina só, uma prova de direito, uma peça profissional, por exemplo, cada vez que você escrever a palavra fumus comice delicti ou periculum libertatis e se esquecer de colocar essa palavra entre aspas, você vai perder pontuação. Então soma aí, a pessoa está escrevendo ali essas duas palavras no texto, vai escrever umas 5, 6, 7, até 8 vezes ela pode escrever essa palavra na peça profissional e não vai ficar repetitivo. Então você multiplica 8 vezes 0,06. Isso vai dar um desconto de 0,50 ponto. Então, toma cuidado. Às vezes você escreve uma palavra como fishing expedition ou algum outro termo que vem da língua inglesa, né, como standards probatórios, precisa colocar entre aspas, senão você vai perder pontuação. Então eu vou mostrar para vocês aqui, mais uma vez nos slides, erros muito comuns relacionados a esquecer o uso das aspas quando você está trabalhando com palavras em outros idiomas, como latim, inglês, em francês também, né? Nós temos ali o pas de nullité sans griffe, eu não sei se é exatamente essa pronúncia, mas como a gente escreve, né, no direito administrativo, que é uma palavra em francês. Então, toma cuidado. Quando escrever palavra em outro idioma, escreva entre aspas. Vamos lá, vamos ver essas palavras? Então, acompanhe comigo aqui. Nesse trecho, o aluno escreveu bis in idem e esqueceu de colocar essa palavra entre aspas. Por isso, perdeu pontuação. Não pode esquecer das aspas, hein? Já aqui, ele escreveu periculum libertatis e esqueceu também de colocar entre aspas essa expressão em latim. Perdeu ponto. Nesse trecho, ele colocou a palavra rebus sic stantibus, que é uma palavra em latim, e esqueceu de colocar aspas. Perdeu ponto também. Olha, a gente já trouxe aqui dicas que são bem óbvias, mas eu preciso falar também de uma dica que ela não é tão óbvia. Tem muita gente que tem dificuldade, mas também é campeão de erros cometidos pelos alunos. Você precisa dominar regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, crase, pontuação. São erros muito cometidos por alunos e às vezes são erros simples também que dá para corrigir. Às vezes a pessoa escreve, por exemplo, a palavra no que diz respeito, ela usa a expressão no que diz respeito, aí depois ela vai utilizar uma palavra no feminino como legalidade, ela escreve no que diz respeito à legalidade e ela esqueceu de colocar a crase aqui no a legalidade. Por quê? Porque a palavra respeito tem uma regência nominal que exige a preposição a. Então veja só, no que diz respeito, no que tange a, né? A gente tem outros exemplos aqui, em relação. Esse é um erro também que eu vejo demais. A pessoa escreve em relação a e aí esquece de colocar a crase antes de uma palavra que é escrita no feminino. São erros simples que, se você consultar a gramática e dar uma olhada ali na regência nominal e na regência verbal, você vai conseguir corrigir esses erros, tá bom? São erros simples de serem corrigidos. A concordância nominal e a concordância verbal é um erro que você comete muitas vezes quando escreve na voz passiva.
Por exemplo, a pessoa está escrevendo assim: apura-se no inquérito policial os crimes de homicídio e latrocínio, bem como de associação criminosa. Então aqui você tem uma flexão que você utilizou aqui numa voz passiva, né? Então o que se apura? Apura-se, na verdade, apuram-se os crimes tais e tais. Ou seja, essa palavra apura-se, ela não pode ficar no singular, tem que ser no plural. Apuram-se. Apuram-se no inquérito policial os crimes de homicídio, latrocínio e associação criminosa. É só um exemplo aqui de português para demonstrar como às vezes a gente erra sem perceber. É muito comum a pessoa estar escrevendo ali uma peça jurídica e aí ela coloca assim: colaciona-se os trechos relacionados à jurisprudência sobre o assunto. Tá errado. É colacionam-se, porque o verbo colacionar aqui ele vai se relacionar com a palavra trechos, que está no plural. Então perceba, concordância verbal e concordância nominal às vezes é só uma questão de atenção, de você reler aquilo que você está escrevendo, que você vai identificar que você não está concordando, uma palavra está no plural, a outra está no singular. Então volte a estudar esse assunto, concordância verbal e concordância nominal. Outro erro de português também que é muito cometido é a pontuação. E eu vou dar aqui uma dica em relação à vírgula, que é justamente o erro que é mais cometido em relação à vírgula. Qual que é esse erro? Muitas pessoas elas escrevem advérbios ou locuções adverbiais ou orações adverbiais no início de uma oração ou no meio de uma oração, ou seja, no começo da frase ou no meio da frase, e esquece de separar esse termo com vírgulas, ou se ela for no começo da oração vai ter uma vírgula após essa frase, esse trecho. Se for escrito no meio da oração vai ter que vir separado com duas vírgulas, no início da expressão e no fim da expressão. Então esse é um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo, especialmente com as locuções adverbiais. Eu vou dar um exemplo aqui, porque pode ser que faz tempo que você não tem estudado português, você não vai saber assim, mas como que é mesmo essa questão de locução adverbial? Olha só, a pessoa vai escrever assim, ó: conforme a jurisprudência do STJ, e aí ela esquece de colocar vírgula. Esse conforme a jurisprudência do STJ é uma locução adverbial, né? Então precisava vir separado por vírgulas. E aí nos próximos slides em que eu trabalhar esses erros que são comumente cometidos pelos alunos, eu vou mostrar para vocês item por item o que a pessoa errou, e aí vocês vão ter uma ideia de como corrigir isso. Então estudem pontuação para não perder nota na sua prova discursiva da banca CESP. Agora que eu te dei essas dicas para que você não perca pontos, eu vou dar umas dicas mais substanciais em relação à estrutura da sua resposta, como você monta uma resposta que vai agradar a banca e te dar uma pontuação maior. Olha só, é comum que as perguntas elaboradas pela banca CESP elas venham divididas em tópicos. Tópico 1, por exemplo, foi lícita a atitude tomada pelos policiais, né? E aí imagina uma situação em que a polícia utilizou algema fora das hipóteses previstas ali na súmula vinculante número 11 do STF. Só para exemplificar aqui como você deve responder. O tópico 1 então perguntava: foi lícito o uso de algemas pela polícia nessa situação específica? O que acontece? Às vezes o aluno ele quer florear e aí ele quer começar assim: a Constituição Federal assegura o direito à dignidade da pessoa humana como um princípio matriz. Ou seja, ela não foi direto ao ponto, ela não respondeu ali no primeiro momento que ela tinha se aquela conduta foi lícita ou se ela foi ilícita. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque às vezes você se perde na sua resposta e você acaba não mostrando para o examinador a sua posição, né, que na verdade é uma posição baseada na lei, na jurisprudência e na doutrina, e isso vai acarretar perda de pontuação. Por quê? Porque às vezes você pode fugir do tema, você pode deixar de responder aquilo que foi perguntado pela banca. Então a dica é: responda, se posicione primeiro a respeito daquilo que está sendo
lhe perguntado, de uma forma direta, de uma forma clara e objetiva. Num segundo momento você vai complementar, né, com outros pontos que você vai enriquecer a sua resposta. Mas nesse primeiro momento eu até sugiro aos meus alunos que eles façam como que uma paráfrase do enunciado. Então, se o enunciado pergunta: foi lícita a conduta dos policiais? Você vai responder assim: na situação em apreço, vírgula, a conduta adotada pelos policiais está eivada de ilegalidade, porque não observou as regras estatuídas pelo STF ao editar a súmula vinculante número 11. Então é só um exemplo. Ou seja, você vai pegar aquele tópico, vai pegar aquele enunciado e vai trazer, modificando ali com as suas palavras alguns termos, você vai trazer uma paráfrase daquilo. Só de você fazer isso, você vai ganhar alguma pontuação, porque a banca vai identificar que você falou de alguma forma daquele tema. Mesmo que você apresente uma resposta completamente errada, ainda assim você pode ganhar, nem que seja 0,3, 0,4 ponto. Por isso, se você utilizar essa estratégia da paráfrase do enunciado, você vai alcançar alguma pontuação, ainda que seja mínima. Não sabe a resposta? Usa essa técnica. Sabe a resposta? Usa essa técnica para você não fugir do tema. Então, no slide seguinte, eu vou mostrar para vocês como que isso pode ser feito na prática. Eu vou trazer aqui os enunciados da banca e o próprio padrão de resposta para vocês entenderem o que eu estou falando. Né? Que eles fazem isso no padrão de resposta, eles já fazem isso, eles trazem para vocês a forma que deve ser respondida a questão. Se você usar isso, você vai ganhar pontuação só de mencionar aquele ponto que foi perguntado. Acompanha comigo aqui. Então o enunciado aqui pede o seguinte: discorra sobre o conceito de poder de polícia e cite 2 exemplos de atos administrativos que expressam esse poder. Item 2. Discorra sobre ciclos ou fases do poder de polícia. Item 3. Apresente as distinções entre polícia administrativa e polícia judiciária, explicitando para cada uma dessas polícias o objeto de incidência, as infrações tratadas e os órgãos competentes para seu exercício. Agora dá uma olhada no padrão que foi apresentado pela banca. Ele já começa explicando o conceito do poder de polícia, não faz introdução. Fala assim: o poder de polícia foi previsto expressamente pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional, 2 pontos. Considera-se poder de polícia atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse e liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato. Então veja, ele responde já diretamente aquilo que a questão está perguntando. No item 3, da mesma forma, ele começa se posicionando da seguinte forma: no que toca a distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária, alguns critérios devem ser explicitados conforme a doutrina de direito administrativo. E ele já começa a responder, tem que responder de forma direta. Seja claro e objetivo, mostre que você sabe a resposta. Na primeira oportunidade, já entregue para o examinador aquilo que ele quer. A oitava dica que eu quero passar para vocês é a seguinte: acrescente os seus argumentos depois que você se posicionou. Então a sétima dica é para você se posicionar e para você parafrasear aquilo que foi dito no enunciado. Já a oitava dica é para você acrescentar argumentos na sua resposta. Ah, Pedro, mas que argumentos que eu vou acrescentar na minha resposta? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Você pode trazer conceitos, definições, alcance desses conceitos, né? O que é esse alcance dos conceitos? É você trazer a regra, trazer a exceção, trazer quando aquele conceito se aplica, quando aquele conceito não se aplica. Você pode trazer também exemplos, né, de situações que se relacionam com o que você está explicando e também argumentos de autoridade, que são argumentos relacionados a dispositivos legais, a jurisprudência e a doutrinas. Se você dominar essa forma de argumentação na prova discursiva, num concurso jurídico,
e usar de uma coerência, de uma lógica, apresentando a sua resposta de uma forma concatenada, você vai ter uma excelente pontuação. Sua resposta tem que estar escrita da forma mais completa possível. Você vai trazer expressamente o seu conhecimento da lei. Ah, Pedro, mas eu não sei qual que é o artigo da lei que trata do assunto. Então fala que está escrito no Código Penal, fala que está escrito na lei número tal, fala que está escrito no Estatuto do Desarmamento. Se você não se recorda do dispositivo específico, mencione a lei, porque isso dará alguma pontuação para você. A banca, em algumas provas, ela atribui maior pontuação quando você cita o dispositivo legal. Mas se você não citar o dispositivo legal e citar o diploma em que ele está inserido, em que ele está escrito, você também vai ter uma pontuação que vai ser maior um pouco do que se você não tivesse feito isso. Então lembre-se sempre de basear sua resposta na lei, na Constituição Federal, na doutrina e na jurisprudência. A jurisprudência, então, você tem que trazer assim, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, lembrando que essa palavra tribunais superiores é em letra inicial minúscula, porque você não está especificando qual é o tribunal. Se você estivesse falando Suprema Corte, você usaria S e o C em maiúscula, ou Corte Cidadã, que é o apelido dado ao STJ, daí você usaria Corte Cidadã, as duas letras C seriam escritas em letra inicial maiúscula. Sempre que você fizer a sua resposta, elaborar a sua resposta, lembre-se de colocar conforme jurisprudência dos tribunais superiores, ou conforme jurisprudência do STF, conforme jurisprudência do STJ, e aí você traz a conclusão daquele julgado para que você tenha uma resposta baseada num argumento forte, que é um argumento de autoridade. No slide seguinte eu vou mostrar para vocês uma estrutura de resposta e eu vou mostrar como que esses argumentos eles são utilizados. Você vai ver que no primeiro momento há esse posicionamento e depois a pessoa ela vai trazendo algum desses argumentos, seja o conceito, definição, fundamento legal, constitucional, jurisprudencial ou doutrinário. Tá bom? Então acompanha comigo aqui no nosso próximo slide que eu vou mostrar para vocês como funciona essa estrutura. Esse exemplo que eu peguei aqui já é o padrão de resposta da segunda questão ali do concurso da PF de 2018. Repare como ele estrutura a resposta. Começa respondendo da seguinte forma: a ordem judicial tratada na hipótese descrita é inconstitucional por violar o direito fundamental à privacidade e à intimidade, asseguradas pela proteção ao sigilo das comunicações telefônicas, previsto no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E aí ele cita literalmente o que está escrito nesse dispositivo. Veja, ele respondeu que é inconstitucional e em seguida ele trouxe o texto do dispositivo legal, informando a localização topográfica dele na Constituição Federal e também fazendo a paráfrase, no caso aqui, uma citação direta daquilo que está escrito na Constituição Federal. Então, se posicione e depois acrescente os seus argumentos. A nona dica que eu quero passar para vocês é uma dica também bem de conteúdo e que vai auxiliar vocês, com certeza que estão se preparando para carreiras policiais, porque é questão batida em concurso policial, questão que contextualiza a prática de um crime e te pede para fazer a tipificação de condutas. Então a minha nona dica é: treine tipificação de condutas. Se você quiser citar crimes a mais, cite a maior quantidade de crimes que vier à sua mente, que você achar que for possível, porque a banca ela não vai descontar pelos excessos, mas se você se omitir e deixar de mencionar algum tipo penal, ela vai descontar a pontuação por você não ter feito referência a esse tipo penal. Então, na dúvida, você vai colocar todos os tipos penais que parecem ser cabíveis naquela situação e, importante, muita gente esquece de fazer isso, se esquece de fazer isso. Coloque o tipo de concurso de crimes que há na situação, se há concurso material, concurso formal ou crime continuado. Muita gente perde pontuação porque não coloca esse detalhe simples de tipificação.
que é o tipo de concurso de crimes que está acontecendo ali naquela situação. Treine bastante tipificação. Os meus simulados, quase todos eles têm questões que trabalham essa questão da tipificação e também tem conceitos, né, relacionados à parte geral do direito penal, que também é um tema que é extremamente importante, extremamente cobrado nos concursos elaborados pela banca CESP. Próximo slide aqui eu vou trazer uma situação, problema e como que foi apresentado o padrão de resposta para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando sobre essa questão da tipificação de condutas. Essa questão foi uma questão que eu elaborei para um dos meus simulados que eu fiz para a Polícia Civil de Alagoas e aí você vai ver como você tem que responder. Aqui nesse simulado eu trouxe uma situação que a pessoa está bem loucona, ela ingeriu álcool, saiu dirigindo, fazendo zigue-zague, fugiu da polícia, jogou o carro contra os policiais, estava com droga no carro, arma com numeração raspada, uma zorra completa. E aí a pessoa precisa responder isso de uma forma objetiva. Qual a tipificação das condutas praticadas pelo Jerônimo? Veja que é uma questão que tem muitos tipos penais que dá para a gente colocar. Então precisa ser explorado o máximo possível. É preferível que você cite mais crimes do que previa inicialmente. Não utilize essas regras de conjunção, subsidiariedade, especialidade para a banca CESP. A nossa 10ª dica é uma dica que também pega muita gente, especialmente quem se prepara de uma forma muito intensa para a prova objetiva e acaba esquecendo de fazer um estudo aprofundado da jurisprudência, dos informativos de jurisprudência. A 10ª dica é: não basta colocar a conclusão de um julgado na sua resposta. Você precisa apresentar as razões que foram utilizadas pelo STF e pelo STJ para decidir daquela forma. Então, o que acontece? Muita gente estuda informativo resumido ou súmula e aí traz lá só, na resposta traz só uma informação assim: é inconstitucional lei estadual que autoriza porte de arma de fogo a procuradores estaduais e a defensores públicos, conforme jurisprudência do STF. Então ela colocou a conclusão do julgado, mas se ela não explicar por que o STF julgou daquela forma, ela vai levar uma pontuação parcial. Vai levar pontuação? Vai, mas não a integral. Por quê? Porque faltou colocar ali que o STF entende que nesses casos em que lei estadual prevê porte de arma de fogo para alguns tipos de profissionais que não estejam previstos ali no Estatuto do Desarmamento, ela usurpou de uma competência privativa da União para legislar sobre direito penal e sobre material bélico. E também violou uma prerrogativa, né, uma competência exclusiva material da União, que é a competência exclusiva para fiscalizar a comercialização de material bélico no país. Então, tendo em vista essa necessidade, esse interesse de uniformidade nacional, há uma preponderância ali do interesse da União para legislar sobre essa matéria, de modo que a lei estadual que preveja isso é formalmente e materialmente inconstitucional por conta dessas duas violações que eu comentei com vocês. Viram só como que é? Você precisa trazer não apenas a conclusão, mas você tem que trazer também os fundamentos que levaram o STF ou o STJ a decidir dessa ou daquela maneira. Então essas dicas aí eu tenho certeza que elas vão ajudá-los a conseguir conquistar uma excelente pontuação na banca Sebrasp. E se você está interessado em aprofundar o seu estudo em peça profissional ou em questões discursivas, eu tenho aqui 2 e-books que eu elaborei com várias outras dicas que podem ajudar você no seu estudo para a carreira de delegado de Polícia Civil e de Polícia Federal também. No meu e-book de peça profissional, eu detalho exatamente como ocorre essa avaliação da banca CESP,
trago muitos exemplos e muitas situações nas quais a banca efetua descontos na sua pontuação. Então, se você deseja obter o máximo aproveitamento na sua prova, o e-book pode te ajudar. Também trabalho com vocês como utilizar o rascunho, como analisar uma questão, como identificar a medida processual ou extraprocessual cabível depois de você analisar a questão. Eu trago informações sobre os crimes que mais são cobrados nas provas discursivas para delegados de polícia civil. Trago informações sobre endereçamento das peças, sobre competência, ensino aspectos importantes ali da investigação. Trabalho também assuntos relacionados ao inquérito policial, portaria de instauração, autos de prisão em flagrante. Trabalho as principais representações policiais elaboradas ali para prisão preventiva, temporária, busca e apreensão, infiltração de agentes, interceptação telefônica. É um livro que ele tem muito esquema, muita tabela, vai com certeza contribuir aí para o seu aprendizado. Eu falo de uma forma dinâmica, como se eu estivesse conversando, como se eu estivesse dando uma aula de fato para os alunos. Então muita gente viu, me deu um feedback positivo, gostou do e-book, e é por isso que eu estou aqui fazendo a atualização dele para vocês, entregando para vocês um produto de excelência, para que vocês tenham um material que realmente vai ser útil para que consigam essa tão sonhada aprovação no concurso de delegado de Polícia Civil. O material também acompanha cerca de 20 modelos coringas ali para que você estude na véspera da prova, para que você lembrar quais dispositivos legais você tem que citar em cada tipo de peça, para você saber exatamente a estrutura de cada uma delas, os requisitos. Então tem ali cerca de 40, 50 páginas que trazem 20 modelos de peças que podem ser cobradas no concurso de delegado de Polícia Civil. E também trago 20 questões, né, que foram cobradas em concursos anteriores e enunciados que eu mesmo elaborei. Então ele é um material bem completo, mas ao mesmo tempo ele é direto, ele é claro, ele é enxuto e ele é cheio de esquemas, de tabelas, está atualizado de acordo com a jurisprudência e com a legislação atual e pode ajudá-lo aí na sua tarefa de se preparar para esses concursos. Já o e-book de questões discursivas, ele também te ensina como que você tem que estruturar a sua resposta, como que você separa o dia para treinar a questão discursiva, o que contém uma resposta discursiva nota 10. Todos esses aspectos são trabalhados aí no e-book de questões discursivas. Eu trago questões que eu elaborei para os diversos simulados que eu já fiz para os alunos. Trago também questões que foram cobradas nos concursos policiais de 2018 a 2022. Então você vai ter um material muito rico para você aprender o passo a passo como você elabora a sua resposta da melhor forma para receber a melhor nota. Também trago nesse e-book de provas discursivas algumas questões que eu fiz correção para que vocês entendam justamente essa metodologia de correção que é utilizado pela banca ACESP. Então é um material que foi muito trabalhoso de ser elaborado. Eu tive que fazer muita pesquisa para conseguir descobrir aí todos os segredos da banca ACESP e eu estou trazendo para vocês aqui de uma forma, tenho certeza que vai agregar no estudo de vocês e vai contribuir. Eu desejo do fundo do meu coração que cada leitor do e-book, de peça profissional e de questões discursivas tenha a tão sonhada aprovação, tome posse e que o meu material realmente seja útil e ajude você a conquistar esse objetivo. Se você se interessou, então é só você clicar no botão aqui e fazer a sua aquisição dos e-books. Eles estão com um preço excelente. É um excelente investimento aí para a sua preparação, tá bom? Deus abençoe e bons estudos!